Olá, que a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Valdirei Chaves, pastor da Igreja Batista Alma, aqui na cidade de Betim, Minas Gerais. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema Conhecendo a Cristo. Mas antes de irmos para a mensagem, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e vamos juntos crescer na palavra de Deus. Há um folheto intitulado O Incomparável Cristo, um folheto evangelístico muito interessante, e ele diz assim: há mais de 2000 anos existiu um homem cujo nascimento contrariou as leis biológicas. Ele viveu em pobreza e cresceu na obscuridade. Não fez extensas viagens e uma só vez cruzou as fronteiras da terra onde viveu. Isso ocorreu na infância, quando teve que fugir de sua pátria. Não possuiu riquezas, nem exerceu influência na sociedade. Seus familiares não eram pessoas de projeção, não tinham muita instrução, nem alto grau de escolaridade. Quando ainda era bebê, perturbou um rei. Quando menino, deixou perplexos alguns doutores. Já adulto, dominou o curso da natureza. Andou sobre as ondas como se fossem terra firme e fez o mar aquietar-se. Curou multidões sem o emprego de medicamentos e, no entanto, não cobrou nada por seus serviços. Não escreveu nenhum livro, mas mesmo assim nem todas as bibliotecas deste país poderiam conter os livros que já foram escritos a seu respeito. Nunca compôs uma música. No entanto, tem sido tema de hinos cujo número ultrapassa todas as outras músicas somadas. Nunca fundou uma escola ou faculdade, mas o número total dos que estudam a sua palavra, os seus ensinos, é muito maior que a soma de todos os alunos de todas as escolas. Nunca comandou um exército, nem convocou um soldado, nem disparou um tiro de fuzil. No entanto, nenhum outro capitão contou com o maior número de voluntários que, sob suas ordens, fizeram rebeldes baixar as armas e render-se a ele sem dar um único tiro. Nunca praticou a psiquiatria, mas tem dado alívio a muito mais corações aflitos que todos os médicos juntos. Uma vez por semana, o comércio fecha suas portas e multidões de fiéis se encaminham para reuniões de adoração onde lhe prestam culto. Grandes estadistas da Grécia e da Roma surgiram no mundo antigo. Tiveram grandes conquistas, mas foram esquecidos. No passado tivemos grandes cientistas, filósofos, teólogos e também foram esquecidos. Mas o nome deste homem permanece cada vez mais lembrado. Embora já tenha passado 2000 anos, desde que foi crucificado, ele ainda está vivo. Herodes não conseguiu destruí-lo. O túmulo não pôde detê-lo. Agora, ele, o Cristo vivo, nosso Senhor e Salvador, se encontra no pináculo da glória celestial, exaltado por Deus, reconhecido pelos anjos, adorado pelos salvos e temido pelos demônios. Ele é o incomparável Cristo. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos conhecer esse Cristo, esse poderoso. Jesus mesmo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, é da vontade de Deus que o homem conheça a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 16 e 17, diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a palavra do Senhor nos diz que devemos conhecer o Senhor. E esse texto
que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios nos fala de dois tipos de conhecimento. Há um conhecimento natural, que ele chama de um conhecimento segundo a carne, e um conhecimento espiritual, por meio da revelação. A forma declarada pelo apóstolo Paulo como a fórmula correta para nós conhecermos a Cristo é por meio da revelação espiritual. Nós vamos falar então um pouco sobre o conhecimento natural primeiro e depois falaremos sobre o conhecimento espiritual. O conhecimento natural é o que podemos chamar de um conhecimento do Jesus histórico. Podemos falar do Jesus figura histórica. Podemos falar da história do Cristo. Podemos falar até da religião do Cristo. Tudo isso tem a ver com o Jesus histórico. Os ensinamentos, as doutrinas e a figura cheia de amor e sacrifício pelo homem é reconhecida por muitos como Jesus da história. Mas esse conhecimento apenas histórico não traz transformação. E a Escritura nos fala de algumas pessoas que tiveram esse conhecimento, mas que não tiveram uma mudança de vida. O conhecimento, em primeiro lugar, natural, só pode atingir as coisas naturais. E o conhecimento essencial para o ser humano ser transformado é o conhecimento espiritual. A Escritura nos fala acerca de um dos discípulos de Jesus, chamado Judas Iscariotes, no capítulo 12, versículo 6 do Evangelho de João. Ali nos fala acerca desse homem que andou com Jesus. Esse Judas esteve participando de vários momentos da vida do Senhor Jesus, mas, todavia, isso não foi suficiente para ter uma transformação. O Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 6, diz assim: olha, Judas disse isso não pelo cuidado que ele tinha para com os pobres, mas porque ele era ladrão e tirava da bolsa o que ali se lançava. Judas era o tesoureiro do grupo de Jesus e ele andou com o Senhor. Mas Judas tinha o hábito de roubar. Observe que, apesar de ele andar com o mestre lado a lado, todavia ele não o conhecia o suficiente para que tivesse transformação na sua vida. O fato de Judas andar com Jesus não o transformou. O fato de alguém frequentar a igreja, o fato de alguém professar uma fé, não o muda por si só. Esse Judas teve a oportunidade, todos os dias que andou com Jesus, de viver uma vida nova, mas ele não atingiu o conhecimento espiritual. Ele ficou apenas no âmbito natural, no conhecimento natural de Jesus Cristo, como tantas outras pessoas o têm. Qual é o conhecimento que você tem de Jesus? O Jesus histórico, o Jesus da religião, ou você tem um conhecimento espiritual de Cristo? A segunda pessoa que teve um encontro com Cristo e que esse conhecimento não foi suficiente para mudar a vida deles foi um grupo de pessoas que Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, capítulo 2, segunda carta aos Timóteo, capítulo 3, versículo 7, Paulo escreve dizendo acerca de um grupo de pessoas que eles aprendem constantemente sem nunca chegar à verdade. Olha que acusação grave feita pelo apóstolo Paulo, capítulo 2, capítulo 3, versículo 7. Esses homens aprendem sempre e nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Por que eles aprendem sempre, mas não chegam ao pleno conhecimento da verdade? São aquelas pessoas que estão sempre desconfiando do que a Bíblia diz. Estão sempre achando que tem uma tradução que errou numa palavra ou outra, que não é isso que o autor quis dizer. São aqueles que vivem o tempo todo procurando as conspirações, preocupados com seitas, preocupados com outras coisas que não a palavra de Deus. Eles têm muitas indagações e se apartaram da simplicidade de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo fala sobre isso com os coríntios, que ele temia que os irmãos coríntios fossem enganados, assim como a serpente, Satanás, enganou Adão e Eva no paraíso. Paulo temia que os coríntios também fossem enganados pelo inimigo com esses ensinamentos
venenosos, malignos e os apartassem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Há uma simplicidade em Cristo Jesus. Há uma simplicidade no servir o Senhor que se faz necessária. Se nós não andarmos nessa simplicidade, nós ficaremos procurando muitas razões e muitas vezes nos perdemos saindo daquilo que é o propósito, daquele que é o caminho. O Espírito nos ensina, o Espírito nos ajuda a compreender a vontade do Pai. Então não se aparte da simplicidade que há em Cristo. Seja simples. Esses homens aqui se apartaram da verdade. Eles até tiveram pouco de conhecimento da verdade, mas à medida que foram caminhando, começaram com o coração a procurar muitas razões e deixaram de andar no caminho do Senhor. Muitos são os que não chegam a permanecer no caminho, porque eles deixam de caminhar na simplicidade, não chegam ao pleno conhecimento. Há um pleno conhecimento, há um crescer que leva a esse pleno conhecimento, e essa é a vontade do Pai, conhecer a Cristo em plenitude. E nós vemos também que até a própria família de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículos 3 até o 5, nos fala que até os irmãos de Jesus não criam nele. João, capítulo 7, no versículos 3 até o 5, vai nos dizer isso, olha só. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fizeste, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então observemos que esses irmãos de Jesus, embora estivessem convivendo com ele também, não tiveram conhecimento suficiente para transformá-los e eles crerem em Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, como a palavra viva de Deus que pode transformar as vidas. Então, esse conhecimento natural, embora intelectual, seja bom, importante até, mas ele não produz a transformação necessária. É por isso que muita gente frequenta a igreja durante muito tempo sem, contudo, ter transformação. Tem gente que lê Bíblia há muito tempo sem, contudo, ter uma transformação. Então, há uma necessidade de sair do âmbito natural e entrar no âmbito espiritual. É esse o conhecimento pela revelação, e é sobre esse conhecimento que vamos falar agora. O verdadeiro conhecimento que Jesus Cristo quer que nós atinjamos só se atinge por revelação. Vou dar um exemplo do apóstolo Pedro. Pedro estava junto com os demais discípulos e Jesus disse: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias e alguns dos profetas e tal. E Jesus disse: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tem uma revelação de Deus para poder dizer aquilo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mateus 16, capítulos, versículos de 13 a 17. Então nós observamos que para Pedro ter essa revelação é o Espírito quem a faz, é Deus quem faz essa revelação a Pedro, a fim de que ele compreenda que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho de Deus, aquele que desceu do céu, que tornou-se carne, fez-se um de nós, que executou a obra da redenção, que foi até a cruz do Calvário e entregou sua vida para nos salvar. Esse só pode ser entendido, reconhecido como tal por meio da revelação do Espírito Santo de Deus. Você precisa voltar-se para Deus, a fim de que tenha esse conhecimento por meio da revelação. Bem-aventurado é aquele que teve essa revelação, que compreendeu, que teve a sua vida transformada pelo poder de Jesus Cristo, pelo incomparável Cristo. Outro que teve essa experiência maravilhosa foi Paulo, antes Saulo de Tarso. Esse homem tinha saído numa perseguição aos cristãos e no meio do caminho de Damasco, ele tem uma experiência marcante com Jesus e ele é tocado pelo Senhor e ele tem uma revelação de Deus. Então Saulo se prostra em terra e ele diz: Senhor, quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. E no momento seguinte, ele já diz: Senhor, o que queres que eu faça? Ele se converte, ele muda, por causa daquela revelação que o Espírito traz a este homem.
Ou seja, ele está indo para prender os irmãos, ele está indo para fazer o mal à igreja, mas a revelação do Espírito de Deus no seu coração vem de uma forma intensa, poderosa, e pelo Espírito de Deus, esse homem é transformado, ele é tocado por Deus. Quando o Espírito de Deus nos dá essa revelação de quem é Jesus Cristo, esse incomparável Cristo maravilhoso, Filho de Deus, nós podemos ser mudados. Esse homem então muda-se e ele se torna o apóstolo Paulo, um homem dedicado, envolvido na obra de Deus, que deixa aquela velha maneira de viver e então ele pode escrever esse texto que foi o texto base que usamos para a nossa meditação. Que agora procuramos conhecer a Cristo não mais segundo a carne, não segundo o conhecimento natural, mas segundo a revelação que vem de Deus, segundo o conhecimento espiritual, que é o conhecimento que Deus quer que nós tenhamos. Então nós observamos que quando alguém é tocado por Deus, essa pessoa muda. Outro exemplo que nós temos é o de Tiago, irmão de Jesus. Na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19, novamente nós vemos o apóstolo Paulo dizer que quando ele volta para Jerusalém, ele não encontra os apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Gálatas, capítulo 1, no versículo 19. Depois, versículo 18, depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Observe então que anteriormente nós havíamos lido que nem mesmo os irmãos de Jesus, criam nele. Mas após a crucificação, nós olhamos agora para esse texto onde o apóstolo Paulo diz que ele, voltando a Jerusalém, ele encontrou Tiago, o irmão do Senhor, servindo. Tiago teve uma revelação também. E ele pôde servir o Senhor, ele pôde ter essa transformação na sua vida. Então, quando nós nos voltamos para o Senhor, quando abrimos o nosso coração e permitimos que o Senhor entre com a revelação do Espírito, tudo muda na nossa vida. Então, o apóstolo Paulo nos fala acerca de qual conhecimento Deus quer que nós tenhamos. Esse conhecimento espiritual que nos mostra a pessoa desse Cristo vivo, esse Cristo poderoso, transformador, que nos chama a uma nova vida. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. E isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. É isso que Deus quer trazer a cada um de nós. O que Deus quer fazer em nós é nos levar a um pleno conhecimento. Ainda falando sobre a vontade do Senhor em nos trazer conhecimento acerca de Cristo, Deus quer que nós tenhamos um conhecimento progressivo. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 8 a 10, vai falar-nos acerca desse crescimento que Deus quer que nós tenhamos. Filipenses, capítulo 3, versículo 8, 9 e 10 diz assim: E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Aqui Paulo fala que todos os títulos que ele tinha, a sua linhagem, a sua cidadania, a posição social que esse homem ocupava, ele diz que fazia tudo isso como esterco, que ele considerava como lixo, para que ele pudesse ganhar a Cristo e ser achado nele. Esse deve ser o alvo de todo cristão, ganhar a Cristo e ser achado nele. Você está em Cristo? Nós lemos, se alguém está em Cristo, é nova criatura, uma nova pessoa. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quando alguém se acha em Cristo, ele é uma nova pessoa. Deus coloca no seu coração uma nova disposição, uma disposição interior para obedecer ao Espírito Santo de Deus. E essa mulher passa a ser obediente a Deus agora. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, quando nós nos achamos em Cristo,
Passamos agora a desfrutar de um conhecimento progressivo. Então, quando esse conhecimento se torna uma realidade na nossa vida, todo o nosso viver é Cristo. Todo o nosso viver é para Cristo. Tudo que queremos é a glória de Deus. E nós queremos servir a esse Cristo cada dia mais. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Portanto, a vontade de Deus é que nós sejamos cada dia mais conhecedores desse Cristo maravilhoso, desse Cristo poderoso. Cresça e aprofunde-se no conhecimento desse Cristo, porque é Ele que vai trazer a você cada dia a transformação necessária. Então, o conhecimento natural, ele não pode produzir a transformação necessária. É o conhecimento espiritual. É como Jesus mesmo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só por Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Portanto, faz-se necessário conhecer a Cristo para a sua salvação, para ter a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando conhecemos a Cristo e cremos naquele que nos enviou, nós temos a vida eterna. É isso que Deus quer dar a cada um de nós. Conheça esse incomparável Cristo, que não é o Cristo apenas histórico ou o Cristo da religião, mas o Cristo vivo, que quer estar vivo no coração de cada um de nós. Ele quer reinar, Ele quer dominar e nos ensinar as coisas concernentes ao seu reino. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe você.